toda a congregação grande, só um que era amigo dele mesmo. Só um mesmo, o restante não queria conversar com ele. Olha, irmão, veja só, é o preço. Precisa entender o seguinte, olha. Vou dar um exemplo aqui. Tem corpos que você leva. Dependendo da profundidade, da lesão, vai sarar, mas a cicatriz é ficar. Tá vendo aí? Mostra aí, o Everson. Olha, isso aí, tá sarado, isso aí nunca vai sumir. Isso aí nunca vai sumir. Então é aquela questão. Tem certas situações. O camarada aceitou Jesus. A Bíblia diz que a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem. Mas para nós que estamos vivos, é o poder de Deus para a salvação de todo mundo que crê. Irmãos, olha, o cara não vai ter essa ideia porque ele é crente agora, o passado dele vai apagar depois não. Sempre vai olhar, sempre vai passar alguém que o passado. Mesmo você se for mulher de Deus, você vai apanhar. E Deus permite que é para a gente venha vigiar, né? Só que é certo, meu Deus, só que meu que não, e Deus permite essa situação. É a marca, vai picar, não tem como não, é o preço. Entendeu? Tem um evangelista, amigo nosso, sabe? Ele disse que no passado dele, ele não tinha receio nenhum não em ver o cara assim, pegando fogo dentro do pneu e ele atirando na sua. Aí hoje em dia ele carrega as marcas do Egito, porque também voltou para ele. Ele carrega as marcas do Egito no corpo dele. É porque assim, quando você por exemplo, eu estava conversando com ele ontem. Aí eu falei que ele falou um negócio que eu repreendi ele, lá aqui, perto de casa. Aí ele falou, olhou para mim, apesar que ele foi sábio, a mim mesmo, sem ele ouvir, eu agradeci a ele. Sem ele ouvir. Ele falou, como você fez? Então agora quem ser bom, mas eu conheço. Entenderam como é que é? Entendeu? É porque as pessoas têm aquela ideia. Aí o cara usa até, irmãos, eu não posso usar a Bíblia e, em vez de fazer uma exegese, fazer uma exegese, não, irmãos. Aí o cara diz assim, não, a Bíblia diz que deixando as coisas que para trás, então, disse Paulo, prossigo para se história de mim. Beleza. Aí não, Paulo diz que as coisas velhas se passaram e esse que tu se perdoou, beleza. Tu se perdoou na tua vida como tem, daqui para frente você mentir, não vai mentir mais, beleza. Mas besteira que a gente fez, irmãos, ninguém esquece não. Ninguém vai esquecer não, quem disse é você. Nem a gente mesmo esquece. Sim, professor. E quando se faz necessário dar o nosso testemunho de coisas que estão acontecendo com alguém que está agora também chegando, aí a gente mesmo dá o nosso testemunho. É necessário dar. Mas então voltam com nós também. Então o sentido aqui o sentido aqui é pelo que ele fez. Por exemplo, Paulo ele não se converte, mas o próprio Ananias está questionando Jesus, está dizendo. A fama de Paulo. É como se eu só está certo mesmo, só tenho certeza que esse camarada tem jeito para a vida dele, tem jeito para ele. É questionar a ação do Espírito Santo. O negócio é tão sério que, olha, vou dizer a você, olha, Paulo se converte, ninguém da igreja, ninguém. Ele vai para a igreja de Jerusalém, a igreja de Jerusalém não recebe, isso não é não, é a igreja de forma geral. Só quem vai receber Paulo, entendeu? Se aproximar dele é Barnabé. Estuda a história para você ver. Geralmente sempre tem um, né? Ninguém geralmente sempre tem um. E o próprio Ananias que questiona, aceita Paulo. Ele vai lá porque Jesus mandou, mas ele ficou com o pé atrás. Eu vou nesse cara. É por isso que ele passa 3 anos longe da... 3 anos ele vai embora. Ele vai trabalhar fazendo tenda. Deixou de ser crente? Ele deixou de ir para a igreja? Não. Tá, o texto diz que ele está orando, buscando o meu de doutores, o meu da cultura religiosa, estava lá, fazendo tenda, trabalhando. Aí, depois, ele vai dizer isso em Gálatas, capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer o seguinte, que depois de 14 anos, tinha passado 14 anos, irmão, aquela expressão fica no Paulo, ele tinha um pensamento religioso. Paulo tinha conhecimento, mas Paulo não tinha experiência.
É isso. Aí o que acontece? Aí quem vai discipular ele é quem? Quem vai discipular Paulo? Hein? Quem se lembra? Gamaliel. Barnabé vai dar uma aula discipulando nele, vai passar as experiências, vai ajeitar o garoto, entendeu? Vai passar as experiências que ele não tinha. Aí o que é que acontece? Aí no meio de uma oração, está lá no meio do culto, não sei se foi culto de oração, se foi culto de doutrina. Aí o Espírito Santo se manifestou. E disse, vai. Veja só, o Espírito Santo se manifestou no meio da igreja lá, no meio de todos, diz assim: apartai-me, o Espírito Santo não. Apartai-me a Paulo, é o primeiro que ele chama, acho que é assim. Apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a qual nos tenho chamado, passado, presente e futuro. Passado. Então Deus já tinha falado a que expressão, Barnabé. a expressão hoje, desculpa meu português chulo, a expressão hoje, mesmo um cara na bagaceira, Deus já tem escolhido. Tem chamado. E Ah, o então- interessante disso E aí? é que, pessoal, aí a gente tem a ideia, né? Essa teologia prosperidade. Se converteu, já vai mudar, vai mandar, vai dar casa, carro. A gente observou agora. Deixa aí Eu mesmo. observei aí. É. E Paulo se converteu, os irmãos não recebeu e ele voltou a trabalhar por dentro. Olha outra coisa, para você entender. Paulo, veja só. Paulo antes, para você entender que o Evangelho, verdadeiramente, quando entra no homem, o homem muda. Quando o indivíduo se arrepende, que arrependimento que se lembra? É metanoia. Metanoia, o que é metanoia? Mudança de mente. Paulo pertencia o quê? À cultura religiosa, ao sinédrio. Por que ele não voltou para o sinédrio? A mudança. Por que ele não voltou para o erro? A igreja está aceitando. Ele poderia estar ali, de boa ali, dizia que era crente, por ali. Entendeu? Porque Esse existe chamado foi um choque terrível. choque terrível. É a conversão. Existia, precisa entender, na cultura judaica, os mestres recebiam muito bem. Entendeu? Eram os poderosos da época, o sinédrio. Então, o que acontece? Por que ele não volta para lá? Sabe o que ele vai dizer em uma de suas epístolas? O que para mim era ganho é por ter perda com Cristo. E ele diz: e considero tudo que eu tinha como estilo, como para que eu pudesse ganhar a Cristo. Entendeu? Então o que Isso acontece? é filosofia, né? Entendeu? Então foi. Isso tem a ver com filosofia, essa frase. Porque ele usou muito a filosofia É, grega. O cara não lembrava. Então, o que acontece é o seguinte: ele não volta para o erro. Até porque ele era perseguidor. E como cristão agora ele seria o quê? Seguir. É voltar para o ninho da cobra. Entendeu? É voltar para a boca do jacaré morrer. Ô, professor, Entendeu? no fundo, Paulo ele já estava pronto, só faltava Cristo, né? Não, Cristo já tinha recebido. Não, eu estou dizendo assim, mas no passado dele, no ensinamento, É, no ensinamento sim. Ele era no tudo religioso. que ele aprendeu, mas só faltava enxertar Cristo nele. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo assim, bem simplificado para entender uma coisa. É como se Paulo fosse um pai, ensinando o povo errado aí, distorcendo as coisas, a forma que ele aprendeu lá, ok? E agora ele se converte, aprende o que é certo e agora vai viver totalmente diferente daquilo que ele. Mas é um conhecedor da palavra. É um conhecedor da É um palavra. conhecedor, entendeu? É basicamente isso aí. Isso aqui é só um exemplo, tá certo? Bem simples para você entender basicamente o que houve. Então o que acontece? Ele não é sempre pela igreja de Jerusalém. Aí ele tinha um ofício, ele sabia fazer tenda. Ele não vai voltar para o erro. Ele teve um encontro pessoal com o próprio Cristo. E tem um encontro com ele, que se manifesta. Então agora ele vai fazer o quê? Já que a igreja não me aceitou, já que a igreja está com o pé atrás comigo, eu vou ficar indo para os cultos, entendeu? Pagando meu preço. Durante o dia eu vou trabalhar fazendo tenda e acabou, se sinédrio para a nossa vida, a palavra ficou. Aí Entendeu? tu me entende, né? Não, porque botou o pé na sua chamada. Quem botou o pé na chamada? Olha, não tem esse negócio falando, não isso, subiu. isso não existe.